Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso aconteceu há poucos meses, depois que me mudei para uma casa pequena, térrea, bem perto do meu trabalho. Antes eu perdia quase 1 hora todo dia no trânsito, então essa mudança foi um alívio. A única questão é que eu não conhecia ninguém naquele bairro. Era como se estar em um lugar completamente novo. Naquela noite, saí do trabalho às 6 e fui direto para casa. Como no dia seguinte eu tinha que acordar cedo, não ia sair nem nada. Só queria esquentar uma sobra de pizza e relaxar antes de dormir. Estava na cozinha, colocando a pizza no forno, quando a campainha tocou. Quase pulei de susto, porque até então nunca tinha ouvido aquele som e também não conhecia ninguém ali. Fui até a porta e, quando abri, vi uma mulher de uns 50 anos, cabelos longos e grisalhos. Ela sorriu e disse que tinha reparado que eu tinha me mudado recentemente. Puxou papo, perguntou de onde eu vinha, se eu tinha esposa ou filhos, aquela conversa estranha, cheia de detalhes pessoais. Depois de alguns minutos, ela deu boa noite e foi embora. Achei que fosse só uma vizinha curiosa, mas havia algo nela que me deixou desconfortável. Não sei explicar o quê. Parecia errado. Voltei para a cozinha, peguei a pizza e me sentei no sofá. Coloquei um vídeo no YouTube só de fundo enquanto comia. Uns 10 minutos depois, percebi um barulho vindo da rua. Pausei a TV. Era o som de um motor ligado. Fui até a janela e vi um carro parado bem em frente à minha casa. Os faróis estavam apagados, mas o motor continuava funcionando. O estranho é que a rua estava vazia, cheia de outros lugares para estacionar, e mesmo assim o carro estava parado bem ali, diante da minha porta. Fiquei observando por alguns minutos, mas nada acontecia. Voltei para o sofá tentando ignorar. Meia hora passou, o motor ainda roncando lá fora, até que de repente desligou. Pausei a TV de novo e fui olhar pela janela. O carro ainda estava lá, mas agora desligado, completamente silencioso. Fechei as cortinas, já nervoso, e tentei voltar a comer. Foi quando ouvi um baque fraco do outro lado da casa. Levantei e andei até o corredor. Ao olhar rapidamente para a cozinha, vi claramente a sombra de alguém se afastando da porta dos fundos. Ouvi passos correndo do lado de fora, indo em direção à frente da casa. Quando abri a cortina da sala, vi um homem entrando no carro parado. Assim que entrou, arrancou dali em alta velocidade. Corri para a porta dos fundos. Quando toquei a maçaneta, percebi que ela estava solta, como se alguém tivesse tentado forçar. Bastava puxar um pouco mais que dava para ver o mecanismo interno da fechadura. Ou seja, aquele homem estava a segundos de conseguir entrar na minha casa. Até hoje não sei se a mulher grisalha tinha algo a ver com isso, mas lembro das perguntas dela, principalmente se eu morava sozinho. Talvez ela não fosse só uma vizinha curiosa, talvez estivesse sondando se eu era um alvo fácil. Já se passaram alguns meses desde aquela noite. Nunca mais a vi, nem ela, nem o homem do carro. Nos últimos anos, depois de muito correr atrás de trabalho na cidade grande, decidi viver uma vida mais tranquila no interior de Minas Gerais. Comprei uma chácara simples, afastada da cidade, mas ainda perto o suficiente para resolver qualquer coisa quando precisava. A maioria das pessoas ali vivia de pequenas fazendas, criação de animais ou roças. Eu, diferente deles, só cuidava do terreno e da casa. Gostava do silêncio e da paz. Isso aconteceu há uns 10 meses. Era por volta das 20 horas, e eu estava sentado do lado de fora, perto da lareira de pedra que tinha no quintal, mexendo no notebook. Quase toda noite eu fazia isso. Ficava ali, ouvindo os grilos, o vento e sentindo aquele sossego do interior. Mas aquela noite foi diferente. Já estava ali há mais de 1 hora quando, do nada, percebi algo além do estalo da madeira queimando. Levantei os olhos e congelei.
Do outro lado do fogo, a poucos metros de mim, havia um homem parado. Parecia ter uns 40 e poucos anos, alto, corpo forte, barba grisalha. A princípio achei que fosse algum vizinho perdido, mas não fazia sentido ninguém aparecer assim, sem aviso, na minha chácara. Levantei da cadeira, tentando disfarçar o medo. "Quem é você? O que está fazendo aqui?" Ele não respondeu. Ficou me encarando com um olhar pesado, frio, como se estivesse prestes a fazer alguma coisa terrível. Depois desviou os olhos para minha casa, passou por mim e foi andando até uma das janelas. Se abaixou, olhou rápido lá dentro e murmurou algo que não consegui entender. Eu gritei de novo, dessa vez mais bravo, mandando ele sair dali, mas ele simplesmente me ignorou. Virou-se e foi embora em direção ao mato, sumindo no escuro. Apaguei o fogo na hora, entrei correndo e tranquei portas e janelas. Peguei minha espingarda só por segurança e fiquei alerta. Não dava para confiar que ele não voltaria. Chamar a polícia naquela região não adiantava muito, porque demorariam horas para chegar. Fiquei de vigia até tarde, tentando segurar o sono. Mas lá pelas 2 da manhã acabei apagando no sofá. Quando acordei, não sei quanto tempo depois, ouvi um barulho estranho, como o vento passando pela casa. Ainda sonolento, percebi que a porta da frente estava escancarada. Meu coração disparou. Corri, fechei e tranquei de novo. Mas o medo maior veio logo em seguida, a possibilidade de alguém estar dentro da casa comigo. Fiquei parado na porta, prestando atenção em cada som. Era uma casa pequena, de madeira, qualquer passo faria ranger o piso. Mas estava em silêncio absoluto. Ainda assim, fui cômodo por cômodo, abrindo portas, olhando cantos, esperando encontrar alguém. Nada. Não preguei mais o olho naquela noite. Assim que o sol nasceu, fui até a delegacia da cidade e registrei a ocorrência. O mais estranho é que quando voltei, percebi que algumas coisas estavam faltando. Não eram objetos de valor. Levaram coisas pequenas, sem lógica nenhuma. Nem dinheiro, nem eletrônicos. Também não me machucaram. Até hoje não entendo. O que aquele homem queria? O que procurava na minha casa? E o pior é viver com a dúvida se ele vai voltar algum dia. Naquela noite eu estava trabalhando até tarde no meu escritório em casa, em Campinas. Tinha um relatório para entregar e já passava das 23. Fiz um chá forte para tentar espantar o sono e segui digitando, mesmo cansado. Virar a noite trabalhando já tinha virado rotina, mas sempre era difícil manter o foco quando o sono começava a pesar. Foi então que ouvi batidas na porta da frente. Na hora congelei. Quem bateria na minha casa quase meia-noite? Levantei, caminhei até o corredor e olhei pelo olho mágico, mas não havia ninguém. Voltei para o escritório tentando me convencer de que podia ter me enganado. Talvez tivesse vindo do vizinho ou até do vento batendo em alguma coisa. Continuei no computador por mais um tempo, mas o cansaço começou a me vencer. Quando estiquei a mão para pegar minha caneca de chá, virei sem querer em direção à janela e quase deixei o coração parar. Do outro lado do vidro, havia um par de olhos me encarando. Era um homem. Só consegui registrar isso antes dele sair correndo para o escuro. Meu corpo travou por alguns segundos, mas logo puxei a cortina e fechei com as mãos tremendo. O silêncio da casa ficou pesado, sufocante. Tentei ver se ele estava no quintal. Olhei pela frente, olhei pelos fundos, mas não havia mais nada. Ainda assim, algo dentro de mim dizia que eu não estava sozinho. Peguei o celular, pensando em ligar para a polícia, e comecei a andar pelo corredor. Foi aí que eu vi. No fundo da sala de estar, parado, havia outro homem. Era alto, vestia um casaco grosso, capuz cobrindo o rosto.
Mas os olhos eram diferentes. Não era o mesmo que eu tinha visto pela janela. Antes que eu pudesse reagir, ele avançou na minha direção. Eu corri, bati a porta do escritório e me joguei contra ela, segurando com toda a força do corpo. Do outro lado, ouvi os passos pesados, a respiração, como se ele estivesse esperando o momento certo para arrombar. E então veio de novo, aquela batida. Agora do outro lado da casa. O homem parou de pressionar a porta e começou a andar pelo corredor, como se estivesse acompanhando os sons. Eu não sabia se havia 1, 2 ou mais deles ali. Sussurrando, liguei para a polícia, implorando para virem rápido. Foram os minutos mais longos da minha vida. Quando finalmente ouvi as sirenes chegando, senti um alívio enorme. Os policiais entraram, revistaram a casa inteira, mas não encontraram ninguém. Nem sinal de arrombamento, nem pegadas no quintal. Nada. Até hoje, não faço ideia de como aquele homem entrou, nem o que eles queriam. Pior ainda é pensar, se havia um do lado de fora e outro já dentro da minha casa, há quanto tempo aquele segundo estava me observando? E por quê? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.